Hoje nós vamos falar sobre energia mecânica, mas vocês sabem o que ela é? A energia mecânica é uma grandeza física escalar, medida em joules de acordo com o sistema internacional. Ela equivale à soma das energias cinética e potencial de um sistema físico. Em sistemas conservativos, ou seja, sem atrito, a energia mecânica permanece constante. Quando uma partícula dotada de massa move-se livremente pelo espaço, com certa velocidade e sem sofrer a ação de força alguma, dizemos que ela carrega consigo uma quantidade de energia puramente cinética. No entanto, se essa partícula passa a sofrer algum tipo de interação, seja gravitacional, elétrica, magnética ou elástica, por exemplo, nós dizemos que ela também é dotada de uma energia potencial. Energia potencial trata-se, portanto, de uma forma de energia que pode ser estocada ou armazenada, enquanto a energia cinética é aquela relativa à velocidade da partícula. Agora que nós definimos o conceito de energia cinética e de energia potencial, podemos compreender com maior clareza do que se trata a energia mecânica. Ela é a totalidade de energia relacionada ao estado de movimento de um corpo. Agora falando das fórmulas. Bom, a fórmula da energia mecânica, ela é basicamente a energia cinética mais a energia potencial. Sendo assim, é relevante nós lembrarmos das fórmulas tanto da energia cinética quanto das energias potenciais. A fórmula da energia cinética, ela é basicamente a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Já a energia potencial, ela existem dois tipos principais que são utilizadas, que é a energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional. A energia potencial elástica, ela basicamente é a constante elástica ao quadrado dividido por 2. Já a energia potencial gravitacional, ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tipos de energia mecânica. Bom, existem alguns tipos de energia mecânica, sendo eles energia cinética e a energia potencial, que é dividida entre gravitacional e elástica. Como foi dito anteriormente, a energia cinética pode ser definida como a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Quando essa capacidade de realizar trabalho está relacionada com o movimento, ela é chamada de energia cinética. Porém, se a capacidade de realizar esse trabalho estiver relacionada com a posição de um corpo, ela é chamada de energia potencial. Já sobre a energia potencial gravitacional, ela é aquela afetada pela gravidade do planeta e a altura do corpo em relação ao solo. Por exemplo, numa montanha russa, o momento em que o carro sobe o ponto mais alto, transformando energia cinética em potencial gravitacional, à medida em que sua velocidade decresce. E agora falando sobre a energia potencial elástica, nada mais é do que aquela relacionada com molas e elásticos, que utilizam a deformação de seus corpos para gerar trabalho em um corpo. O arco e flecha exemplifica a definição, pois ao puxar a corda do arco, ela se deforma, gerando energia, e ao ser solta, transforma a energia potencial elástica em cinética na flecha lançada. Agora, alguns exemplos da energia mecânica em situações práticas. Primeiro, jogando uma bola no ar. No momento em que a bola sai da nossa mão com certa velocidade, ela tem energia cinética e nenhuma energia potencial gravitacional. O momento em que a bola está no ponto mais alto, neste instante, a velocidade da bola é zero, portanto, ela não possui energia cinética. Por outro lado, a bola ganhou altura, portanto, possui energia potencial. Durante o processo de ir do ponto 1 ao ponto 2, toda a energia cinética foi convertida em energia potencial. À medida que a bola cai, os dois tipos de energia serão revertidos novamente. Segundo exemplo, motor elétrico. Os motores têm a capacidade de converter um certo tipo de energia em energia mecânica. O motor elétrico, em particular, transforma eletricidade em energia mecânica. Geralmente, a energia resultante é obtida na forma de energia cinética rotacional, ou seja, um eixo que gira a uma determinada velocidade. Princípios da conservação da energia mecânica. O princípio da conservação da energia mecânica fala que os corpos permanecem apenas com forças conservativas em um sistema isolado.
Ou seja, um corpo em queda livre perderá sua energia potencial gravitacional, mas ganha velocidade, de maneira a aumentar sua energia cinética. Em casos em que não há atritos, a perda de energia potencial gravitacional será igual ao aumento da energia cinética. Da mesma forma, se um objeto for lançado para o alto, o ganho de energia potencial gravitacional entre dois pontos é o mesmo que a diminuição da energia cinética. Trabalho na física. Trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre um deslocamento. Apesar da força e do deslocamento serem duas grandezas vetoriais, o trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, fica totalmente definida como um valor numérico e uma unidade. A unidade de medida do trabalho no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por metro. Essa unidade recebe o nome de Joule. Trabalho motor e trabalho resistente. Trabalho motor é o nome que se dá ao trabalho que é realizado a favor do movimento de um corpo, dotando-lhe de energia cinética. Em contrapartida, o trabalho resistente é aquele em que se aplica uma força contrária ao movimento, fazendo com que o corpo tenha sua energia cinética reduzida e/ou transformada em outros tipos de energia, tais como energia potencial gravitacional ou energia térmica, para o caso em que atue uma força dissipativa. Alguns exemplos de situações em que há realização de trabalho motor e trabalho resistente. Primeiro, quando empurramos um carrinho de supermercado, realizamos um trabalho motor. Quando as pastilhas dos freios de uma bicicleta pressionam o aro, a força de atrito realiza um trabalho resistente. Quando estamos descendo uma escada, a força-peso realiza um trabalho motor. E quando subimos uma escada, a força-peso realiza um trabalho resistente. Agora, falando um pouco sobre os tipos de trabalho. O trabalho de uma força constante. Para calcularmos o trabalho exercido por uma força constante, é necessário que se multiplique o módulo dessa força pela distância percorrida e pelo cosseno do ângulo que é formado entre a força F e a distância d. A fórmula que usamos para calcular o trabalho é a seguinte: T igual a F que multiplica D que multiplica o cosseno do ângulo, onde T é o trabalho em joules, F é a força em newton, D é o deslocamento em metros e o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e a direção do deslocamento. Trabalho de uma força variável. O trabalho de uma força variável pode ser calculado a partir de um gráfico que relacione a força com o deslocamento sofrido pelo corpo. Nesse caso, o módulo do trabalho realizado é numericamente igual à área abaixo da curva, como mostrado no gráfico. Trabalho da força-peso. Todos os corpos nas proximidades da superfície da Terra sofrem a atuação de uma força devido ao campo gravitacional terrestre. Dessa forma, podemos calcular o trabalho da força-peso como sendo T igual a M que multiplica G que multiplica H, onde T é o trabalho em joules, M é a massa do corpo em quilogramas, G é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e H é a altura em metros. O trabalho da força-peso não depende do caminho, ou seja, seu valor só depende do ponto inicial e final da trajetória. Trabalho da força elástica. Quando esticamos ou comprimimos uma mola, verificamos que surge uma força que tenta fazer com que a mola volte à sua posição de equilíbrio. Essa força, chamada de força elástica, não é constante e sua intensidade varia em função da deformação, como no gráfico que estamos apresentando. Neste exemplo, o módulo do trabalho da força elástica será igual à área da figura, que neste caso é um triângulo, sendo expresso por T igual a K que multiplica x ao quadrado sobre 2, onde T é o trabalho em joules, K é a constante elástica da mola em newton por metro e x é a deformação da mola em metros. O trabalho da força elástica, assim como o trabalho da força-peso, também não depende da trajetória. Forças que possuem essa característica são chamadas de conservativas.